Olá, hoje vamos abordar sobre o Teorema de Thevenin, que é um dos teoremas de circuito propriamente dito. Então, hoje estaremos entrando de fato no núcleo da nossa série de vídeos no canal sobre teoremas de circuitos. O Teorema de Thevenin, ele é um teorema muito importante e é uma ferramenta muito poderosa para análise de circuitos e um facilitador muito grande em diversas ocasiões de análise de circuitos. Então vamos lá. Primeiro, um contexto e uma definição do que é esse teorema. O teorema de Thevenin fornece uma técnica pela qual a parte fixa de um circuito é substituída por um circuito equivalente. De acordo com esse teorema, um circuito linear pode ser substituído por um circuito equivalente reduzido contendo apenas uma fonte de tensão e uma resistência. Esse circuito equivalente, contendo a fonte de tensão e uma resistência, é chamado de equivalente de Thevenin. Então, para facilitar, tem essa imagem aqui, né? Então, digamos que eu tenho um circuito linear contendo dois terminais, no trecho final dele, um circuito linear que está conectado por dois terminais, no caso terminais AB, a uma carga ou até a outro circuito em si. O que importa é que são dois subsistemas diferentes. O que o teorema de Thevenin diz é de que esse circuito linear que está de um determinado lado dos terminais pelos quais eu quero achar um equivalente, um circuito equivalente, esse circuito ele pode ser substituído por uma fonte de tensão em série com a resistência. E tudo isso aqui pode ser substituído por essa associação, que obviamente é conectada ao mesmo circuito, ou carga, ou subsistema, que está para o lado direito dos terminais. Então, o que isso quer dizer no final das contas? Quer dizer que um circuito inteiro, vamos enxergar isso aqui como um circuito inteiro, se a gente dividir ele em um determinado trecho entre terminais A e B, tudo para o lado esquerdo ou direito desse terminal pode ser substituído por um equivalente contendo a fonte de tensão e uma resistência. É basicamente isso que esse teorema quer dizer. Lembrando que esse circuito aqui, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ter um circuito de uma malha, até 5 malhas, várias fontes, várias resistências, não importa. O que importa é de que todo um circuito que está dentro dessa caixa preta, que não sabemos exatamente o que é, pode ser reduzido a isso, não importa o quão grande ele seja. Então, o teorema de Thevenin afirma que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de tensão, V de Thevenin, em série com o resistor RTH, que é uma resistência de Thevenin também, onde V Thevenin é a tensão de circuito aberto nos terminais e R Thevenin é a resistência de entrada ou equivalente nos terminais quando as fontes independentes forem desativadas. A gente vai entender um pouco melhor, mas basicamente essa fonte de tensão de Thevenin ela é equivalente à tensão vista por esses terminais, ou seja, ao próprio V. E essa resistência ela é equivalente à resistência vista por esses terminais, sendo que, para fazermos isso, a gente desativa todas as fontes independentes desse circuito linear. Então, vamos lá. O equivalente de Thevenin em si. Se os terminais AB, que são esses dois terminais aqui, forem tornados um circuito aberto, então a gente elimina a carga e faz com que o circuito se reduza apenas a isso aqui, sendo que os terminais A e B estão em abertos. Nenhuma corrente fluirá por AB, certo? Afinal de contas, vai ser um terminal em aberto. E, portanto, a tensão em AB terá de ser igual à fonte de tensão VThevenin, já que os dois circuitos são equivalentes. Logo, o VTH é a tensão de circuito aberto nos terminais, que foi o que eu acabei de dizer no slide anterior. Enfatizando
Com a carga desconectada, ou seja, desconsiderando essa carga e considerando os terminais em aberto, desligamos todas as fontes independentes. A resistência de entrada, ou a resistência equivalente vista pelos terminais AB, tem que ser igual a RTVNAN, pois os dois circuitos são equivalentes. Portanto, o RTH é a resistência de entrada dos terminais quando as fontes independentes forem desligadas. É muito óbvio enxergar isso aqui, porque a gente viu lá que o teorema de Thevenin ele transforma esse sistema nesse daqui. O que o texto está dizendo é que, caso eu desconsidere essa carga, aqui, não vai fluir corrente pelo circuito, e V será exatamente igual a VTH. De forma semelhante, caso eu desconsidere a carga e queira saber qual é a resistência vista pelos terminais AB, e para calcular isso eu desconsidero a influência das fontes, então isso aqui seria um curto, a resistência vista por os terminais AB seria o próprio RTH. Então, no final das contas, temos a seguinte relação. Desconsiderando a carga, né, ou qualquer outro subsistema conectado aos terminais, ao lado direito dos terminais AB, o VTH, que é a tensão de Thevenin, ela é igual à tensão de circuito aberto entre os terminais A e B. Já a resistência de Thevenin, ela considera o circuito linear com todas as fontes independentes igual a zero. E essa resistência vista pelos terminais AB, que também é chamada de resistência de entrada, é a resistência de Thevenin. Então, para determinarmos VTH, basta encontrarmos a tensão referente aos terminais em aberto, mantendo todo o circuito linear e não variável intacto. Para determinarmos RTH, basta encontrarmos a resistência equivalente vista pelos terminais em aberto, desconsiderando a influência das fontes independentes. Ou seja, quando calcularmos o RTH, todas as fontes de tensão vão ser curto-circuitadas e as fontes de corrente serão deixadas em aberto. E aqui tem uma importante observação, que envolve o caso particular em que temos uma fonte dependente, seja ela de tensão ou de corrente. Quando a gente tem um circuito linear, que no caso seria essa caixa aqui, né, contendo alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, pode ser qualquer coisa. Se nesse circuito existir uma única ou mais fonte dependente, seja ela de tensão ou de corrente, a gente tem que considerar quando a gente calcula o RTH. Para calcular o VTH, a gente teria que considerar de qualquer forma, porque para calcular a tensão equivalente de Thevenin, a gente considera o circuito como um todo e tenta calcular a tensão nos terminais AB. Só que no caso da resistência de Thevenin, a gente desconsiderava a influência das fontes independentes. No caso das fontes dependentes, elas precisam ser mantidas intactas. Isso tem que ser seguido à risca, porque as fontes dependentes elas são controladas por variáveis de circuito. Então, não faz nenhum sentido desconsiderá-las na análise. Então, em casos como esse, precisamos inserir uma fonte de tensão ou corrente aos terminais em aberto, com o objetivo de auxiliar no cálculo do RTH. E esses valores referentes a essas fontes auxiliares, eles vão ser escolhidos por quem está resolvendo o circuito. Então, eu tenho, por exemplo, esse caso aqui, contendo uma fonte linear, um circuito linear, né, e os terminais AB. Só que, nesse caso, os terminais teriam que ser deixados em aberto, né, caso o circuito não contesse fontes dependentes. Só que vamos dizer que esse circuito aqui contém uma fonte dependente. Nesse caso, para achar o RTH, eu desconsidero todas as fontes independentes, tensão curto-circuitada, corrente circuito aberto. Deixo intactas as fontes dependentes e, ao invés de deixar os terminais em aberto, eu conecto ele a uma fonte de tensão ou a uma fonte de corrente. Os dois casos são válidos. Essa fonte de tensão ela é uma fonte auxiliar, ela não existe originalmente, ela só é utilizada para que auxilie a gente calcular o RTH. O que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai manter o circuito aqui, vai colocar uma fonte de tensão ou fonte de corrente auxiliar. A gente pode colocar, por exemplo, o valor, como eu falei, né? A gente que escolhe. A gente pode colocar que o V0 é 1 volt
ou se a gente preferir por colocar um I0, né, em vez do V0, a gente coloca uma fonte de corrente de 1 A, por exemplo, e faz o circuito, resolve o circuito normalmente. E o RTH, no caso a gente opte por colocar uma fonte de tensão, ele vai ser dado por V0, que é a própria fonte de tensão que a gente escolheu o valor, dividido por I0, que a gente vai encontrar resolvendo o circuito. Nesse caso, o RTH é dado por isso. Caso a gente opte por uma fonte de corrente, ou seja, ou é dessa forma ou dessa. O usuário, a pessoa que estiver resolvendo o circuito é que vai decidir o que vai facilitar melhor a resolução. Nesse caso aqui, o RTH seria V0, que iríamos descobrir caso resolvêssemos o circuito, dividido por I0, que é a fonte de corrente, que setamos um valor desejado, né? Então, nesse caso, é um caso particular para que a gente encontre o RTH quando existem fontes dependentes. Tudo isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente começar a resolver alguns exercícios. Então, depois desse vídeo, serão lançados mais 2 vídeos, um resolvendo um circuito através do equivalente de Thevenin, um circuito que contém apenas fontes independentes, e outro vídeo resolvendo um circuito através do equivalente de Thevenin contendo fonte dependente. Então aqui foi vista a teoria e nas próximas aulas iremos resolver alguns exercícios que essas análises, tudo que foi dito vai ficar um pouco mais claro. Então, até a próxima.